Olá, nessa nossa terceira aula, do módulo 2, iremos realizar o pós-processamento e iremos trabalhar um pouquinho também no Paraview para a interpretação de nosso resultado. Ao longo desse módulo, das aulas anteriores, iniciamos o procedimento numérico, todo o fluxo de trabalho para a realização de um caso envolvendo uma análise térmica linear em regime permanente. Nesse momento, iremos fazer o pós-processamento com a aplicação do operador calc-champ. Com a solução, com o solve do problema de análise térmica linear, a gente obtém o nosso vetor U, que está associado à distribuição de temperatura em cada elemento de nosso domínio. A gente aqui aplica o calc-champ para a obtenção dos fluxos. E assim, em cada elemento de todo o nosso domínio, teremos a distribuição dos fluxos a partir da aplicação do resultado, que consiste na temperatura, na nossa equação de Fourier. Dessa forma, vamos dar continuidade ao nosso caso da interface gráfica. Acessada a interface gráfica, o primeiro procedimento que eu te peço para fazer é o de, caso você não tenha realizado assim como eu, realize agora o salvamento do caso de trabalho em questão. Diretório de interesse. Ok. Realizado o salvamento, vamos lá. Post-processing, calc-champ. Vamos aqui. Seria a primeira opção. Estado térmico. Botaremos um fluxo nos nós. É muito importante também habilitar essa opção de Reuse the Input Object. A gente utilizar o resultado aqui do requer. E damos um OK. Beleza. Agora iremos fazer o setup do arquivo de saída. Set Output Results. Vamos escolher o endereço. Formato, que é .rmed. O resultado é o resultado do calc-champ. Ok. Feito isso, finalizamos o nosso setup. Podemos ir para o History View, habilitar aqui um estágio, habilitar um auto refresh, dar o run. Beleza. A função ocorreu, sem erros, certinho. Deve que ela é bem rapidinha, menos de 2 segundos, tá? Então, uma vez simulado, podemos abrir o Paravis, carregar o nosso arquivo de resultado. No Paravis, vimos aqui no Build-in, temos um Open, selecionamos aqui o nosso arquivo, na pasta em que configuramos o salvamento, né, do arquivo .rmed. E habilitamos aqui o Generate Vectors, Fly. Beleza. Temos aqui a nossa plaquinha, né, nosso modelo 2D, consiste numa representação axissimétrica de uma população. Podemos dar aqui um temp, fazer essa transição de solid color para temp. Temos a nossa distribuição de temperatura, onde o interior está mais quente, a 200 graus Celsius, e o exterior está a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. A gente pode aqui melhorar um pouquinho a nossa escala. Vou primeiro ajustar aqui essa caixa de propriedades. E a gente pode descer essa barra de rolagem e selecionar essa opção que tem um Ezinho. Edit Color Laser Properties. Aqui a gente pode mudar as configurações de ponto flutuante que estamos visualizando. Vou botar aqui um F, e aqui a mesma coisa. Fly, OK. E a nossa distribuição de temperatura aqui, parte mais quente, a parte
Pode também mudar essa visualização de surface. Surface com edges. Vai mostrar os elementos de nossa malha. E também podemos visualizar o nosso fluxo. Temos a magnitude na direção X, que é o predominante, e o fluxo na direção Y, que consiste num resíduo. A gente tem aqui 10 a menos 9, só que é praticamente zero, né? Temos mesmo na direção X. Uma outra visualização aqui mega interessante consiste na tração de um gráfico. A gente pode fazer isso na nossa opção aqui de plot overline. A gente define o ponto de início e o ponto de final. Vou botar aqui em coordenadas, com a coordenada y, mais ou menos na região média aqui do nosso modelo. Consiste 0 ponto. E dou um apply. Com isso, uma nova janela irá se abrir. Essa nova janela, a gente consegue configurá-la a partir desse plot overline habilitado e selecionando os parâmetros que desejamos visualizar. Vou ocultar esses parâmetros iniciais, que eles vêm por default. Aqui eu tenho a distribuição de temperatura ao longo da espessura de nossa tubulação, que começa em 200 graus Celsius, termina em 5. E eu consigo ver também, habilitando aqui e habilitando o fluxo, na direção X. Ele começa em 1,76 megawatts, termina em aproximadamente 1,44 mega. A título de curiosidade, ao voltarmos para a nossa apresentação, a gente percebe que os resultados obtidos com o Codiaster são muito próximos dos resultados analíticos. Inclusive, comparando a distribuição do fluxo de calor, que é dada em megawatts por metro quadrado, a gente percebe uma variação, um desvio padrão de menos de 1% nas extremidades. Valores em contato com as interfaces quentes e fria do nosso modelo. Uma variação aqui interessante que podemos fazer antes de dar término à nossa aula, visto que já realizamos todas as etapas de uma análise térmica estacionária, consiste na mudança, né, da nossa condição de contorno na face externa do nosso modelo, face que está em contato com o ambiente. Aqui, nós realizamos uma imposição de temperatura, mas uma aplicação aqui um pouco mais fiel à realidade consiste no setup, na imposição de uma troca de calor por convecção. Então, vamos ver como fazemos isso no nosso software. Retornando aqui à interface do Codiaster, teremos em Master Study, Case View, e vamos editar o nosso load. Edit. E vamos identificar qual que é a imposição de temperatura do externo, que é esse segundo. Vamos eliminar. Vamos inserir esse exchange aqui. Iniciamos um item. Teremos o grupo de elemento, que é o externo, code. E com ele, iremos inserir o nosso coeficiente de transferência de calor, coeficiente H, para a convecção. Sabemos que ele é um coeficiente bastante peculiar, pois ele depende do tipo de equipamento, se ela é turbulento, depende também das características geométricas e também se estamos tratando de uma convecção natural ou forçada. Consultando umas tabelas, percebi que os valores típicos usados para essa aplicação é o de 60. Então, farei essa aproximação para esse nosso caso aqui, teste. E a temperatura externa é de 25 graus Celsius. Feito isso, com a aplicação desse exchange, iremos configurar as condições de convecção para a nossa fronteira externa do nosso modelo de interesse. Damos um OK.
Ok? E aqui podemos processar novamente o nosso caso. Selecionamos aqui o Current Case, habilitamos. Vamos lá. No refresh aqui a gente percebe que o nosso caso já rodou. Podemos novamente abrir o Parabéns. Vou desabilitar esses bots. E vou em Build-in, abrir novamente nosso caso térmico. Generate Vectors, Apply. Vou mudar aqui o Solid Color, né, para a distribuição de temperatura. Vou aqui dar um Rescale, Create Data Range. E aqui a gente percebe que, bem, conforme era de se esperar, a temperatura externa ela não está na mesma temperatura da temperatura ambiente. Devido a essa permissão de convecção, a gente percebe que a temperatura externa da nossa tubulação ela ainda está bastante aquecida, tendo uma redução de aproximadamente 1,3 graus apenas ao longo dessa espessura. Podemos aqui tentar ajustar, né? Hot Overline. Eu vou fechar essa janela. Eu vou criar um novo. Vou dar aqui na região média. Vou também desabilitar essas opções de default. Beleza? A gente tem a distribuição de temperatura, essa nova variação, onde na nossa edge, né, na nossa extremidade externa, não há mais uma temperatura exposta, mas uma convecção natural com o meio. A gente percebe aqui também, conseguimos verificar como se comporta o fluxo de calor, é um pouco menor. E com isso, com esse caso, a gente varreu uma análise térmica linear em regime permanente, com diferentes condições de contornos aplicados ao nosso problema. Assim, encerramos a nossa aula por aqui. Espero que tenha compreendido, que tenha curtido e convido a tentar reproduzir esse caso com as variações que fizemos. Até a próxima!